Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o pastor Célio Garcia. Estou aqui para gravar um vídeo para a nossa Escola Bíblica Dominical. Atendendo pedidos, estarei dando continuidade falando da lição 2 da revista da Convenção Batista Fluminense. O tema que estaremos trabalhando é a universalidade da obra de Cristo. Eu troquei o texto, eu achei muito propício o texto de Romanos 3, versículo 21 a 26. Eu quero ler com você. Diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. A justificação é pela fé em Jesus Cristo. Pois bem, o tema, a universalidade da obra de Cristo. Logo na introdução, nós precisamos lembrar que Paulo foi o principal missionário do nascimento do cristianismo. Foi ele que fez as primeiras viagens missionárias, foi ele que escreveu um número maior de cartas, foram 13 cartas, e é interessante notarmos como que Deus usa qualquer pessoa, né? Deus usa quem Ele quer. Se você for observar, Deus utilizou homens muito sábios, muito inteligentes, pessoas que tiveram muita oportunidade de estudar, como Moisés, como Isaías, como próprio Paulo, aqueles que tiveram oportunidade de estudar e foram usados assim de forma muito útil. Escreveram muitos livros. O Isaías escreveu o maior dos evangelhos. Inclusive chamamos até de mini-bíblia, porque a Bíblia tem 66 livros e Isaías tem 66 capítulos. Moisés, o maior nome do Antigo Testamento, com tranquilidade, é o nome mais falado, né? Também ele aprendeu toda a cultura egípcia, né? E Paulo também, um rabino, que esteve aprendendo com Gamaliel, como vimos na semana passada, também um homem com muito conhecimento. E também Deus usou muitos outros que não tiveram essa oportunidade de estudar, como Pedro, como João, como Amós e muitos outros. Então Deus ele usa todo mundo, ele usa quem ele quer, mas é válido ressaltar, estarei gravando um vídeo falando sobre isso, da importância de estudar, porque quando mais você tem a capacidade de entender, mais Deus pode falar contigo e pode estar te usando. Então, Paulo, ele fez do homem de Nazaré, Jesus o Cristo, o homem mais conhecido da história, né? Iniciou-se então com o apóstolo Paulo. Inicialmente, uma seita judaica. Era chamado os do caminho, né? Porque Jesus era o caminho. Então,
eles falaram, olha, é uma seita do judaísmo. Depois foram chamados de cristãos, né? E chamaram de cristãos assim como uma crítica, né? Não era um elogio ser chamado de cristão, era visto como uma seita, né? E posteriormente teve o nome de cristianismo. Eu quero pensar com você sobre seita. O que é seita? Seita é um pensamento contrário dentro de uma religião. Por exemplo, a religião era judaísmo. Existia a seita, o caminho, que depois se tornou uma religião, cristianismo. O que fez com que se tornasse então uma religião? Um livro. Então, o que diferencia uma seita de uma religião é a presença de um livro, de um fundador. Então, observa, nós temos o judaísmo, o livro era o Antigo Testamento, fundador, Moisés. Nós temos então uma seita, porque usava esses mesmos livros. Quando então é instituído um livro, o Novo Testamento, aí o cristianismo se torna uma religião e deixa de ser uma seita do judaísmo, que é o fundador Jesus Cristo. É interessante também falarmos a questão das heresias. O que são heresias? São as doutrinas erradas. E quando a seita do caminho, que hoje é o cristianismo, iniciou, eles falavam assim, olha, eles são heréticos, porque eles estão com pensamentos errados. O judaísmo não pensa dessa forma. Era isso, entendeu? Então, heresias são pensamentos errados. E dentro do cristianismo hoje, nós temos muitos pensamentos errados. Temos muitas heresias. Se você prestar atenção nos cânticos, você vai encontrar tanta heresia que você vai selecionar melhor as músicas cantadas e ouvidas, inclusive. Seguindo, eu quero pensar com você sobre como perceber uma seita. Como que eu vou identificar uma seita? Eu quero indicar o site do ICP, Instituto Cristão de Pesquisa. É quem escreve a Bíblia Apologética. Esse conteúdo está na Bíblia Apologética. É uma Bíblia excelente. O que é apologética? Apologética é defesa. Esta Bíblia, ela tem o objetivo de defender a fé cristã. É interessante notarmos que, tanto no site como nessa Bíblia Apologética, que você, se você puder, deveria comprar, ela vai escrever o versículo e ela vai comentar versículo por versículo ou grupos de versículos o que cada seita pensa sobre o versículo e vai ter a defesa apologética. Não, o que a Bíblia pensa sobre aquele versículo. É muito interessante. No site da ICP, www.icp.com.br, você vai encontrar então um artigo sobre seita que tem esse conteúdo que eu vou apresentar. Vamos lá. Como identificar uma seita? Primeiro, a seita, ela adiciona algo à Bíblia. Além da Bíblia, além de Jesus, coloca alguma coisa. Tipo, fala assim, olha, além da Bíblia, esse livro também é um livro inspirado. Ou então pode falar assim, não é só Jesus para salvação, não. Além de Jesus, tem mais isso. Então, quem faz isso, quem adiciona algo à Bíblia e ao seu fundador Jesus, é uma seita. Em seguida, a subtração é quem retira da Bíblia autoridade ou retira de Jesus a sua autoridade. Pega e fala assim, não,
Jesus, ele não é Deus. Jesus, ele é um profeta. Jesus, ele é um fundador de uma religião. Jesus é um mestre. Então, está subtraindo. Isso também se configura uma seita. Uma outra forma é a multiplicação. É interessante isso, porque fala, não, Jesus somente não é a salvação. Além de Jesus, tem as boas obras. Então, se você multiplicar as boas obras, você será salvo, né? E sabemos que somente Jesus é a salvação. E por último, a divisão. Divide. Fala, não, é só o Antigo Testamento. Ou então, não, é só o Novo Testamento. Entendeu? Também se configura uma seita. Quando olhamos, então, para as religiões, o que é uma seita? Uma seita é aquilo que adiciona algo à Bíblia, é aquilo que retira algo de Jesus, é aquilo que coloca boas obras além de Jesus ou qualquer outra coisa além de Jesus. São as instituições que dividem. Fala, não, só o Antigo Testamento, só o Novo Testamento. Se configura uma seita. Isso. O Evangelho, então, é para todos. Observa que quando nasce o cristianismo através da seita O Caminho, o que nós temos aqui é Paulo sendo chamado para pregar para os gentios. Lembra que os outros apóstolos pregavam para os judeus, e aí Paulo é chamado para pregar para os gentios. Posteriormente, Pedro tem uma experiência na casa de Cornélio, Deus mostrando para ele que deveria também pregar para os gentios. E tiveram então o Concílio de Jerusalém, onde Paulo e Barnabé apresentaram os argumentos para que fosse pregado o Evangelho para todos, porque a salvação era para todos. Então, essa universalidade, né, do Evangelho, da pregação, é justamente isso. São boas novas para todos, é pregar o Evangelho para todos. Terceiro, nós vemos a universalidade sim, universalismo não. Universalidade sim, a salvação é para todos, mas então Jesus morreu e todos estão salvos? Não, é necessário arrependimento, é necessário fé em Cristo Jesus, é necessário entregar a sua vida para Jesus e reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Pois bem, observa o versículo 23 do capítulo 3 de Romanos. Versículo 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos. Agora, observa, isso é universalidade, mas não é o universalismo. Por quê? É somente para os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então observa, todos pecaram, gentios e judeus. Ok, a salvação é para todos, mas não é universalismo. Por quê? Todo mundo vai ser salvo? Não, é necessário crer em Cristo Jesus. É necessário a dependência de Jesus, porque todos pecaram, o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna, porém há necessidade de aceitar o pagamento da dívida dos nossos pecados, que Jesus pagou na cruz. Então nós tínhamos uma dívida, Jesus pagou a nossa dívida. Para pensar e agir, primeiro, todos são iguais diante de Deus. Eu, você, todos os povos, todos são iguais diante de Deus. Somos pecadores. Segundo, a universalidade do Evangelho significa que só há salvação pela graça e por meio da fé em Jesus.
Então é um presente merecido, é o que significa graça, e somente pela fé em Jesus que temos essa salvação. Terceiro, o tema principal da pregação da igreja é Cristo e Cristo crucificado. Está em 1 Coríntios 2:2. O que se deve pregar por nós e nas igrejas é Cristo e Cristo na cruz. Inclusive, nós estamos em dias de Páscoa. Eu tenho um vídeo anterior a esse falando sobre a verdadeira Páscoa. Assista esse vídeo e você vai ver que Jesus é o Salvador do mundo. Para concluir, só Jesus Cristo salva, correto? Sim? Temos convicção disso? Ok. Muitas pessoas então precisam ouvir a palavra do Evangelho. Evangelho, boas novas, precisam ouvir quem é a salvação. Jesus significa salvação. Jesus é a palavra grega para o nome hebraico Josué, entendeu? Jesus é o Salvador. Jesus e Josué significa Salvador. E Cristo significa ungido, enviado de Deus. Significa que Deus, o nosso Salvador, esteve presente, deu a vida por nós para nos salvar. Jesus é Deus, Jesus é o nosso Salvador e Ele tem que ser o Senhor da nossa vida. Que Deus te abençoe abundantemente. Um forte abraço.